E aí? Bem-vindos à segunda temporada de Como Fazer Parkour Sozinho. Nos primeiros vídeos a gente tratou de assuntos muito básicos. No primeiro vídeo era sobre que você consegue fazer parkour sozinho, que a gente pode sair de casa e explorar o conceito básico do parkour, de exploração, de desenvolvimento do corpo, de aumentar a sua movimentação de uma forma progressiva, conhecer a cidade. No segundo vídeo a gente falou de quais os movimentos básicos você precisa começar a treinar, um pouco num panorama geral de tudo que você tem que fazer para o seu corpo começar a funcionar com parkour. A gente vai aprofundar nos movimentos e em treinos nos vídeos dessa nova temporada. No vídeo de hoje, a gente vai começar a falar de assuntos novos. Primeiro, a gente vai situar vocês em toda essa bagunça que é o parkour no mundo e falar de uma vez por todas o que vocês precisam saber agora para começar a treinar sem muitas preocupações e sem dúvidas de por onde buscar os tipos de conhecimento que vocês vão precisar ao longo da jornada. Vamos lá que acho que vocês vão gostar. Coisa um pouco parecida. Falando de uma forma bem resumida, a história é muito maluca. Há 15 anos atrás, um monte de gente começou a fazer uma parada que viu na internet porque viu vídeos e achou da hora. Isso resume o parkour muito bem. O lance é que, como as pessoas veem ele hoje e começam a treinar ele hoje, é um pouco diferente do que a gente via antes, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Aliás, a série inteira é sempre para trazer um pouco desse feeling, sentimento do que era na época, você explorar e descobrir o parkour com as suas próprias mãos. Havia muito pouca informação, tipo, poucos blogs, quase nenhum vídeo. A gente contava e sabia quais eram todos os vídeos que tinham no YouTube e nas plataformas antes de ter o YouTube. E isso criava uma atmosfera de mistério. É como se ninguém soubesse, na verdade, o jeito certo de fazer a coisa, então todo mundo, isso justificava com que todo mundo estivesse toda hora procurando novas formas de treinar, novos jeitos, novas movimentações. E com isso nasceu muita coisa muito interessante. Muitos praticantes que começaram a treinar e deram poucos ouvidos ao que era a comunidade de parkour ainda pequena lá fora e começaram a inventar as coisas que eles queriam fazer e os treinos tiveram ótimos resultados e acabaram se tornando referência hoje de pioneiros em determinados estilos. Mas por que é importante falar de como era antes e do que é hoje? A grande coisa é que o parkour ainda é uma arte muito nova, um esporte, uma prática, seja lá o que for, muito novo. É tão novo que a gente ainda nem definiu ele 100% em consenso internacional. Mas o que acontece é que a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê as primeiras academias de parkour surgindo no mundo e a gente vê as primeiras academias de parkour surgindo no Brasil e os primeiros profissionais e pessoas que conseguem sustentar a vida e ter uma entrada de dinheiro apenas com a prática do parkour e o ensino do parkour ou fazendo eventos, enfim, diversas formas que hoje existem e que não existiam um tempo atrás. Por exemplo, não existia você começar a fazer parkour fazendo aula, como a gente já falou nos vídeos anteriores. E só para fazer isso mudar na cabeça das pessoas hoje já é um pouco difícil. Mas a gente tem que continuar batendo em todas essas teclas, de que você pode sair na rua e de que o parkour não é um valor, um ativo a ser comprado e a ser adquirido. Você não pega ele, tem e aí você faz parkour. Ele é a sua exploração, ele é o seu caminho e ele é você descobrindo as movimentações, descobrindo o ambiente, enfim. Essa é a importância que a gente quer trazer. Nesse cenário maluco, o que a gente viu acontecer foram surgir as primeiras marcas, surgir as primeiras competições, e a gente vai falar sobre competições do parkour num outro vídeo, porque é um assunto um pouco mais extenso e mais polêmico, até pela história, porque no início, como não existia nem aula de parkour, muito menos competições, na verdade, todo mundo que treinava no início queria manter o espírito da coisa muito puro, e isso é muito importante, porque a mensagem foi carregada por vários anos depois disso. Então, a gente demorou para se render a trabalhos com parkour, se render a dar aulas de parkour. Malditos aviões. A gente demorou para se render a tudo isso porque a gente não queria sacrificar o espírito do parkour. Mas hoje eu entendo de uma forma um pouco diferente como que funciona essa profissionalização do parkour.
Na verdade, o espírito vai estar sempre resguardado, desde que a gente não minta e de que a gente esteja vivendo essa verdade, que é o treino, que é a evolução. Então, o importante para vocês carregarem, desde o primeiro dia que vocês treinarem, ou forem começar a treinar, ou treinaram, é a sensação de que, nossa, eu não sei fazer nada, mas uau, eu aprendi isso me fizeram aprender mais coisas e a gente vai evoluindo e quando você olha para trás na caminhada, você vê que muitas coisas mudaram. E esse é o importante, ver que as coisas foram mudando e se adaptando e evoluindo. Para treinar parkour sozinho, o que você precisa primeiramente, você já tem, que é ter um corpo. Você não precisa de um tênis, você não precisa de uma roupa, você não precisa de nenhum item material, a não ser o ambiente, o seu corpo. E isso daí a gente já tem como consequência da nossa existência, né? Tá bom. A partir daí, desse momento que você já tem um corpo e que você vai usar ele como ferramenta de pesquisa para o parkour, usar ele como fonte de conhecimento, tem certos princípios que ajudam a gente na nossa caminhada, quer dizer, no nosso percurso. Esses princípios são como, por exemplo, chegar na ponta do pé, não usar o cotovelo na hora de subir o muro, não usar o joelho. E basicamente isso ajuda a gente a não se machucar e a ter um certo tipo de eficácia maior no nosso treino. Eficácia não no sentido de chegar a algum lugar mais longe, harmonia. Mas uma certa harmonia, sabe? O encaixe flui melhor quando a gente não mete o joelhão no muro, nem o cotovelo, nem faz esse tipo de coisa. Nem o calcanhar, por exemplo, na chegada das coisas. Partindo daí, cara, é basicamente você pegar o que você já tem e ir explorando. Se você não consegue correr em cima do muro, como às vezes a gente vê nos vídeos, começa a andar em cima do muro. Se você não consegue andar em cima do muro, começa a andar no meio fio. Basicamente o parkour é feito por progressão, sabe? E treinar progressão é o jeito mais rápido de você evoluir na prática. Se você não consegue fazer no alto, faz no baixo. Se você não consegue fazer no baixo, dá um passo atrás e vê o que você consegue fazer, sabe? Outra coisa que ajuda muito no progresso do parkour é você basicamente treinar o seu corpo de diversas maneiras, assim. Você ser alongado, você conseguir levantar o seu próprio peso, conseguir empurrar o seu próprio peso, você conseguir amortecer o seu próprio peso com as pernas, você conseguir pular. E isso tudo faz parte do cotidiano, sabe? O parkour não é um conjunto de técnicas aplicadas, o parkour é uma construção de corpo, e essa construção se faz o tempo todo, tipo, desde o que a gente come, tipo, óbvio que não precisa ficar numa dieta restrita o tempo todo, mas vai também de se ouvir, de o quanto eu dormi essa noite, será que eu tô bem pra fazer esse salto? Tipo, vai muito do como você tá ali na hora, não é teleológico, sabe? Não tem um objetivo final que você vai chegar. O parkour é meio que sempre no gerúndio, é sempre no fazendo, é tipo, você vai estar sempre treinando pra ficar forte, você vai estar sempre alongando pra ficar alongado, você vai estar sempre se desafiando pra se divertir cada vez mais e, não sei, virar uma brincadeira cada vez mais divertida. Bem, vou voltar num bordão que eu sempre falo, que é... Pode, que vai cortar. É um bordão que eu gosto muito, que é... Bem, o bom do parkour é que não tem segredo, realmente não tem segredo nenhum. O ruim é que também não tem atalho. Onde você tá é onde você vai estar em todos os momentos, então, tipo, a questão do se arriscar, que é sempre uma pergunta muito constante pelo iniciante, de como lidar com risco, com machucado,
Você não precisa fazer absolutamente nada específico. O teu parkour é problema seu sempre. E o bom disso é que o teu parkour é decisão sua sempre. Toda movimentação vai ser uma soma do teu corpo, da tua história, do teu local de treino, tá ligado? Vai ser sempre um parkour novo, você vai recriar o parkour toda vez que você for treinar. E isso que é muito libertador, porque você não precisa ficar preso ao manual, não existe manual. Na real, se você está reproduzindo alguma coisa, provavelmente você está mais longe de treinar do que você está inventando alguma coisa. O parkour, ele floresce, você tem que dar só um meio para isso. E o meio para isso está aqui constante, a cada momento. E tá... A gente é... Por mais assim, é aquele paradoxo do... Calma aí que tem um avião passando. Eu, por exemplo, quando comecei o parkour, eu era muito gordo e muito afobado. E eu não conseguia fazer muita coisa, lógico, eu era gordo e afobado. Mas eu conseguia fazer alguma coisa. E com essa alguma coisa que eu fazia, eu ia todo final de semana treinar, encontrar a galera do parkour. E só o fato de eu estar indo, de eu estar convivendo com aquelas pessoas, de eu estar vendo que é possível, de eu entrar em contato com esse mundo, onde eu conheci o treino físico, onde eu conheci o treino de mobilidade, onde eu conheci um modo de como explorar as potências do meu próprio corpo, já fez eu ir me transformando. E hoje em dia, por exemplo, não sei, eu acho que meu corpo todo foi desenvolvido com o parkour, sabe? Mas o ponto que eu queria falar é que se você é gordinho, se você se acha velho demais pro parkour ou novo demais pro parkour, isso não importa tanto, sabe? Você tem um corpo e o seu corpo tem possibilidades. O negócio é você explorar essas possibilidades. Você não precisa treinar pra virar o Daniel Elabaca ou o David Belli, sabe? Mas só o fato de você mover o seu corpo, só o fato de você se desafiar, só o fato de você se conhecer desse modo, já vai mudar muita coisa na tua vida, sabe? Tipo, o fato da gente ressignificar um muro como obstáculo e ver ele como um degrau, faz a gente ressignificar um bando de outras coisas na nossa vida. Tipo, a nossa relação com o nosso corpo, a nossa relação com os outros, a nossa relação com o ambiente. Isso tudo tem impacto direto. Eu senti que teve uma relação direta com o meu treino. E eu sinto que as outras pessoas que treinam aqui no Rio também têm uma percepção muito diferente das coisas, que foi desenvolvida com o parkour, que foi desenvolvida com essa experimentação, com esse contato direto com o medo, com esse contato direto com o desafio. E enfim, o parkour ele é possível para todos, independente do corpo que a pessoa tem. Tipo, basicamente você vai ter que assumir a responsabilidade sobre o teu próprio caminho, sabe? Ninguém vai assumir isso por você. Tipo, não vai ser o teu professor de parkour, não vai ser o tênis que você vai usar, o mais fodão. É só você ali, sabe? E você se colocar em situações onde é só você, onde a responsa é tua sobre a execução do salto ou não, é um puta aprendizado, sabe? Tipo, é um negócio que tu leva pra todas as áreas da tua vida. Te muda por inteiro, assim, te transforma. Existe um paradoxo muito forte no parkour, que é o fato da gente lutar por liberdade, pelo fato que a gente para os muros, mas ao mesmo tempo somos dependentes dele, porque não tem parkour sem obstáculo, seja ele qual for. Não precisa ser necessariamente um obstáculo real e físico. Mas é dentro desse ambiente de muro que a gente floresce, que a gente cresce. E é sobre isso que é o parkour, quais são as suas dificuldades. É muito mais sobre você do que sobre o espaço. Não tem uma fórmula feita, não tem um caminho a ser seguido, não tem um manual de instrução, não tem nada. Quais são as suas dificuldades, o que você está disposto a enfrentar. O machucado vai ser consequência das suas opções. Você quer fazer essas coisas, você pode fazer, você não precisa. Você não precisa nada. E isso que é muito libertador e muito incrível do parkour. Porque não tem troféu e não tem reprovação. Uma parte muito... Um certo tipo de pilar do parkour é o se arriscar, o se desafiar. E isso é um tema meio delicado, porque tem gente que acha que se arriscar pode ser perigoso e tem gente que se arrisca demais, tipo, sem prudência, sabe? Qual que eu acho que é a chave pra se arriscar dentro do parkour? É você se arriscar com uma certa solidez, tipo, você ter uma técnica sólida pra conseguir se arriscar de uma forma segura. Porque se você só vê um salto e entrar numa de vou fazer, no pain no gain, sei lá, eu tenho que ir, carpe diem, velho, tu vai se fuder. Tu tem que ter uma técnica sólida pra tu se arriscar. Então, arrisque, mas com consciência de não seja um idiota, é basicamente isso. Arrisca, mas não seja um idiota, arrisca com consciência, arrisca se garantindo, porque o teu corpo que tá ali, essa porra não é brincadeira. Por exemplo, ali tem um praticante ali, que o nome dele é Lucas, acho que é Lucas, aquele ali, de preto, esse aqui. Ele tá tentando fazer um salto aqui no background há muito tempo.
E você vê que ele tá tentando aqui, explorando as movimentações, vendo se ele consegue saltar daqui pra cá. Ô Lucas, é Lucas, né? Faz ele uma precisão pra gente. Esse salto do Lucas, ele já treinou isso uma centena de vezes no chão. E ele tá tentando aqui adquirir coragem pra poder arriscar. Mas antes dele fazer isso, ele não supera de uma vez, sabe? Ele vai progredindo igual uma escada, ele tenta várias vezes, ele vai sentindo o corpo dele. Lucas, faz de novo aí, de novo. O Bacon também treina há muito tempo já, galera, tudo bem? Mas a questão é essa. Você não precisa acertar de primeira, quando a sua técnica é sólida. Mas se arriscar passa a ser uma parada tranquila, não vira tão um risco o se desafiar, sabe? Ele pode tentar uma centena de vezes aqui, porque ele já tem isso sólido, olha só. Aê! Boa! Mas então, é justamente isso, gente. É uma progressão contínua, sem afobação, e sabendo que uma hora o movimento sai. Linda! Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ainda tem mais algumas coisas que eu quero passar pra vocês, pra gente ter certeza de que esse vídeo vai deixar vocês muito tranquilos no que vocês precisam saber pra começar a treinar agora e tirar de uma vez por todas qualquer confusão que vocês possam ter. Então vamos lá, recapitulando um pouco da história e do que aconteceu nesses últimos tempos. O parkour começou na França, de uma forma muito atrapalhada e muito misturada, muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Eram vários moleques brincando e cada um com propósitos diferentes. E todos eles trouxeram alguma coisa que fizeram a prática virar o que ela era naquele... Quando foi criado os Yamakasi, que era um primeiro grupo de parkour de certa forma. E um pouco depois disso, ele foi criado na França, mas na verdade ele se desenvolveu a maior parte na Inglaterra, porque existiram alguns documentários muito famosos e que trouxeram uma visão do parkour um pouco mais fácil de entender. E aí começou a se falar do free running, que na verdade era só uma tradução de parkour para o inglês. Hoje em dia algumas pessoas falam que é uma outra coisa, que free running e parkour são coisas diferentes, enfim, discussão para os próximos vídeos. Então a gente começou na França, com aqueles moleques brincando e a coisa se desenvolvendo. A gente expandiu na Inglaterra e de repente o parkour foi pro mundo. Começaram a aparecer russos, australianos, brasileiros, enfim, americanos. Existe gente fazendo no mundo inteiro. Claro, o que é o mais importante desse vídeo? O mais importante desse vídeo, muito conhecimento vai deixar vocês sufocados. Pouco conhecimento vai deixar vocês perdidos. Então, acha a dose certa. Se você é uma pessoa que lida bem com informação, gosta de saber das coisas, então, vai ler blog, vai ler livro, vai ver documentário da história, vai ver vídeo dos antigos até os mais novos. E isso vai te abastecer, talvez, desse conhecimento que você esteja procurando e vai te permitir sair pra rua o mais rápido possível. Se você é uma pessoa que não gosta muito de muito conteúdo sendo atirado em você de uma vez, acha algum tipo de vídeo que você gosta. Na verdade, nem precisa de muita coisa, mais importante é você se empolgar pra sair. De tudo que a gente falou aqui, o mais importante é você não ter dúvidas na hora que você sair. Porque se você tiver em mente algum objetivo, tiver em mente que você tem que desenvolver,
as coisas ficam mais fáceis. Então a gente falou, o parkour ele começou na França, ele se expandiu depois na Inglaterra e para o mundo. E o que aconteceu hoje, o que acontece hoje é que a gente tem inúmeras coisas muito interessantes. A gente tem documentários muito importantes. Eu vou linkar na descrição do vídeo todas as coisas que a gente considera importantes que vocês saibam em algum momento. Não precisa ver tudo agora, salvo o vídeo para vocês sempre poderem entrar na descrição e clicarem nesses links. Mas é importante que em algum momento vocês vejam para entender o que a gente fala quando eu digo uma mentalidade antiga de que quase ninguém treinava e descobria, e hoje que você pode começar parkour fazendo aula numa academia. Não existe jeito errado de fazer as coisas. E o parkour está crescendo muito e a gente vai viver para ver transformações incríveis acontecendo. Então, não se deixem assustar pelo tanto de conteúdo que tem na internet, pelos centenas, milhares de tutoriais de Kong que tem na internet, pelos centenas, milhares de grupos e canais e marcas que existem agora. Achem as coisas que vocês se identificam e lembrem o mais importante: as coisas que fazem vocês quererem sair para treinar. Então, é isso. Não tem segredo. Como o Bacon disse, é só treinar e não tem nada demais. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo falando de competições e, enfim, muito mais coisas para rolar. A gente se vê. Fala futebol aí, e a Suécia hoje? E a Suécia hoje? A Suécia continua um país desenvolvido, com uma ótima renda per capita, com uma boa escolarização, com índice baixíssimo de desemprego. Tá bombando, moleque. Tá bombando.